Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. Fique com a gente, já estamos no ar. A Câmara dos Deputados aprovou, em votação simbólica, o projeto de lei que extingue a multa aplicada pela Justiça a qualquer advogado que abandone o processo penal. O PL 4727 de 2020, de origem do Senado Federal, determina ainda que os advogados passarão a responder pela infração na Ordem dos Advogados do Brasil. Para disciplinar o caso de abandono do processo pelo defensor, tendo parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e no mérito pela aprovação. Relator, deputado Lafayette de Andrada. Quero aqui apoiar o projeto de lei porque nós acreditamos que quanto menor a intervenção estatal, melhor para o cidadão. E nesse caso nós temos uma intervenção estatal na fixação de uma multa eventual para o abandono da causa de um defensor, que passará a ser fixada pela OAB. Neste momento aqui, entendemos que para privilegiar o privado em detrimento do público, somos favoráveis ao projeto. Aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Está prejudicada a proposição inicial. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada, a matéria vai ao Senado Federal. Esse assunto, inclusive, foi destaque no site da Ordem dos Advogados do Brasil. Para o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, a proposta é uma importante correção no sentido de fazer valer a Constituição e as prerrogativas da advocacia. Segundo Simonetti, abre aspas, como órgão de controle da profissão, cabe apenas à OAB processar e aplicar punições a advogados, assim como o CNJ para magistrados e o CNMP para membros do Ministério Público, assegurando ao profissional o direito à ampla defesa e ao contraditório. O beneficiado final é o cidadão, que, representado pelo advogado, não pode ser subjugado pelo Estado julgador. A defesa tem que ser ampla e altiva. Aplicar multas ao advogado significa apequenar o cidadão. Fecha aspas. Pela regra atual, o Código de Processo Penal proíbe o abandono do processo, salvo em caso de aviso prévio ao juiz por motivo imperioso. É previsto como pena ainda multa de 10 a 100 salários mínimos, além de outras sanções. Os detalhes desse assunto você pode acessar lá no nosso site em oab.org.br. Não deixe de conferir. Em um constante trabalho de interiorização da advocacia, a caravana Mais Prerrogativas pelo Brasil chegou a Santa Catarina. O objetivo é se aproximar de advogados e advogadas de cada região, ouvindo pleitos, conhecendo projetos e desenvolvendo ações conjuntas em favor de boas condições de atuação do exercício profissional. Nós tivemos uma grande reunião com todo o sistema de prerrogativas, não apenas da capital, como das subseções, e falamos bastante sobre as atualizações, principalmente das regras administrativas que o Conselho Federal aprovou, entre elas o provimento 219/2023, consequentemente também sobre o Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas. Também ouvimos a advocacia nas suas dificuldades máximas aqui no Rio Grande do Sul, no exercício das prerrogativas, mas tenho a convicção de que a estrutura do Rio Grande do Sul tem comportado basicamente a representatividade devida. Mas a grande preocupação segue ainda com o tema das audiências virtuais, dos julgamentos virtuais, e são questões novas que nós vamos enfrentando, identificando, pois esse é o papel da caravana Mais Prerrogativas pelo Brasil. E o grande passo inovador desta visita no Rio Grande do Sul foi o NUGESP. É um núcleo onde presos da região metropolitana são presos em flagrante delitos ou mandato de prisão e são encaminhados por um núcleo onde eles não ficam em delegacias de polícia e não vão diretamente ao presídio. Esse núcleo é um núcleo de triagem para ver as condições do preso quando em flagrante. Lá nesse núcleo nós temos instalado o Poder Judiciário, o Ministério Público e Defensoria, onde também é realizada audiência de custódia, tão logo essa pessoa chegue lá detida. A advocacia do Rio Grande do Sul também recebeu a caravana Mais Prerrogativas pelo Brasil. Acompanhe.
com debates e demandas direcionadas, prepararam muito bem esse encontro com o sistema todo de prerrogativa de Santa Catarina. Lá estavam presidentes de subseções e praticamente todos os presidentes de comissões de prerrogativas. Renovamos a importância do estudo das novas normas de prerrogativas e também traçamos temas importantes do aperfeiçoamento do Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas, que brevemente teremos o regramento e vamos levar a todas as 27 seccionais. Foram visitas importantes, agregaram, somamos muito conhecimento e agora nós temos para frente mais 2 seccionais a estarem junto conosco até o final desse ano. No dia 22 nós vamos a Amazonas, né, na seccional de Amazonas, junto com Manaus e sua capital, e depois no dia 5 de dezembro estaremos em Sergipe, Aracaju, também fechando o ciclo de 20 seccionais nesse primeiro ano de mais caravanas, mais prerrogativas pelo Brasil, através do projeto Caravanas, ficando apenas 7 seccionais para março e abril do ano que vem, nós entregarmos todas as visitações e um grande inventário a respeito de que nós vimos e principalmente das estruturas das comissões de prerrogativas que existem dentro de cada seccional. O presidente da Ordem, Beto Simonetti, participou da sessão de despedida do Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, realizada no TSE. Em Brasília, Simonetti elogiou o trabalho de Gonçalves pela manutenção do diálogo com a advocacia enquanto esteve no cargo e também a sua dedicação à democracia brasileira. Em sua passagem por esse tribunal, a atuação altiva do ministro Benedito Gonçalves engrandeceu a Justiça Eleitoral. Sua longa carreira na magistratura, ministro, trouxe ao tribunal o equilíbrio e a segurança que apenas os anos de experiência oferecem. Como corregedor-geral, contribuiu decisivamente para a construção de um ambiente político saudável, solidário e livre da violência política e das corrosivas fake news. A busca por um sistema transparente é o caminho para efetivar a soberania popular e garantir a todos a tomada de decisão consciente, por meio do voto secreto, periódico e universal. A Ordem dos Advogados do Brasil reconhece e agradece ao senhor ministro Benedito Gonçalves pela plena dedicação à democracia brasileira. Com mais de 90 anos de história, a Justiça Eleitoral tem sido continuamente aperfeiçoada para garantir o pleno exercício da cidadania. Os últimos anos mostraram a importância e a solidez das instituições democráticas. A união entre o Tribunal Superior Eleitoral e entidades da sociedade civil demonstrou o compromisso comum com o fortalecimento do regime democrático. Sempre no espírito da convergência, cabe à advocacia construir pontes de diálogo entre as instituições e a sociedade civil. Reforma política, direito eleitoral, jurisdição constitucional, marketing, inovação e gestão de carreira. Esses e outros temas estarão em pauta durante o maior evento jurídico do mundo. E você, claro, é o nosso convidado. Vem aí o maior evento jurídico do mundo, agora em Minas Gerais. Berço de lutas pela liberdade, terra de história, cultura rica e povo acolhedor. E o terceiro maior contingente de advogadas e advogados do país. OAB apresenta a 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, de 27 a 29 de novembro de 2023, no Expo Minas, em Belo Horizonte. Uma grande celebração da advocacia, do direito e justiça, com palestras, painéis, debates e muito mais. E eu não poderia deixar de convidá-los a participar da 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Um encontro grandioso, que reunirá mentes brilhantes com mais de 20 painéis simultâneos, 400 palestrantes renomados, espaço para debates abertos e a presença de grandes juristas de nosso Brasil. Estou ansioso para encontrá-los pessoalmente em Belo Horizonte entre os dias 27 e 29 de novembro. Portanto, não deixem de se inscrever em www.conferencia.oab.org.br e garantam seu lugar neste evento extraordinário. Atenção, advogados e advogadas de todo o país. O curso gratuito de pós-graduação em Advocacia Civil, realizado pela Escola Superior de Advocacia Nacional, foi um grande sucesso. E o que é bom pode ficar ainda melhor. Quem conta as novidades pra gente é o próprio diretor-geral da ESA Nacional, Rony Duarte. Confira. A partir do êxito do nosso primeiro projeto de oferta de pós-graduações gratuitas, que contemplou a advocacia civil, nós tivemos aí
reivindicações por parte da Advocacia Nacional, pedindo que o projeto fosse lançado para advogados que atuam em outras áreas. E após uma consulta que foi feita nacionalmente, uma pesquisa, uma ampla pesquisa que a ESA Nacional aplicou, ficou decidido que o novo curso de pós-graduação seria nas áreas da advocacia trabalhista e previdenciária. Novamente, teremos uma grande seleção pública que será divulgada oportunamente. Nós teremos também o requisito de atender a advocacia mais desassistida, né? E esperamos que novamente tenhamos aí um grande sucesso de público e de satisfação. O presidente da OAB Nacional recebeu um pedido de ajuste no edital do Exame de Ordem Unificado. O requerimento é para que pessoas com idade igual ou superior a 60 anos recebam acréscimo de 1 hora e salas separadas para a realização da prova. Acompanhe. O exame de ordem é um grande vetor, né? Há sempre o que melhorar, o que aperfeiçoar. E nós recebemos esse indicativo da nossa Comissão Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa Idosa sobre a possibilidade de se abrir 1 hora a mais de prova no exame de ordem para as pessoas idosas. Quero fazer o registro que o atual modelo do exame de ordem já prevê no edital a possibilidade de 1 hora a mais para aquelas pessoas que relatem algum tipo de necessidade. Então, o candidato que sentir essa dificuldade, que tiver alguma dificuldade nessa ordem, ele já tem um regramento no próprio edital que permite esse acréscimo de 1 hora. Mas com relação a esse pedido da Comissão da Pessoa Idosa, nós estamos submetendo a avaliação em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas, e aí, obviamente, é um tema de debate interno hoje da ordem, até porque é um reconhecimento de que nós temos um quantitativo hoje razoável de pessoas idosas fazendo o exame. Mas a nossa preocupação é de que nós tenhamos a cada dia um exame mais justo para todos os candidatos, e especialmente para a pessoa idosa. Mudando de assunto, a OAB Nacional tem debatido também acerca da vigência da lei de crimes ambientais, pouco tratada nas graduações de direito, como as sanções penais e administrativas voltadas às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. A questão de organização de eventos da comissão, ela sempre foi uma preocupação muito grande nossa, no seguinte contexto. O direito ambiental hoje nas faculdades, ele não é uma matéria obrigatória, ele é uma matéria optativa. Então a intenção da comissão com a preparação desses eventos e a disponibilização desses eventos para todos os estudantes de direito e advogados é um comprometimento da comissão com a formação de profissionais para atuarem no direito ambiental, porque a gente identifica que só as universidades elas não conseguem suprir as necessidades desses profissionais. O nosso último evento, a gente tratou dos 25 anos da Lei de Crimes Ambientais. E o balanço que a gente fez durante o evento foi que ainda precisamos de muita melhoria para que os crimes ambientais sejam efetivamente punidos. A lei é uma lei atual, uma lei que tem as sanções prescritas e bem prescritas, e a gente esbarra na questão da prescrição quando vai ocorrer o julgamento do crime ambiental. Então, a gente acredita, a partir daquele evento, que o aprimoramento deva partir também do Poder Judiciário em dar maior atenção ao julgamento das ações que visam o combate aos crimes ambientais. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. É bem rapidinho, não saia daí. Morreu aos 81 anos o advogado Reginaldo Oscar de Castro, ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele estava internado em São Paulo para o tratamento de um câncer. Como presidente da OAB, um dos grandes feitos de Reginaldo foi a construção da nova sede da Ordem em 1999, na capital federal.
A entrevista que a gente vai rever agora foi a última concedida por ele para a OAB Nacional. O cargo mais relevante e digno que eu assumi durante toda a minha existência foi a presidência do Conselho Federal em 1998 e fiquei até 2001 e de lá para cá sou membro honorário vitalício e sempre presente às sessões do Conselho Federal e coisa que pretendo fazer enquanto tiver forças. Construí a nova sede que permitiu ainda mais o aprimoramento da administração interna da ordem. Eu digo construir a nova sede, mas não construir, não. Na verdade, isso foi uma obra em conjunto de todos. Os recursos usados naquela obra foram todos oriundos da advocacia. Não houve contribuição de nenhum centavo de qualquer outro lado que não fosse os recursos próprios da ordem. Conseguimos fazer uma obra de 15 mil metros quadrados em 14 meses. Ela foi levantada posteriormente a um processo licitatório. A ordem foi muito bem atendida naquele momento. Enfim, eu acho que até hoje ainda sobra espaço para continuar fazendo obras internas, como eu vejo sempre acontecer, transformam o saguão de entrada da ordem com facilidade, criam lá novos serviços, quando tem espaço suficiente lá em cima para fazer o que quiserem. Mas está lá, o prédio da ordem foi muito bem construído e permitiu uma agilização do aperfeiçoamento dos serviços que presta a ordem, não só à advocacia brasileira, mas também a toda a sociedade brasileira. A ordem tem hoje a possibilidade de fazê-lo com conforto, com dignidade, e a sua marca hoje é muito relevante na história recente do país. Aquela sede sempre aparece como símbolo da presença dos advogados em qualquer ato relevante que ocorre no país, de forma que eu me sinto realizado quanto a esses pequenos aspectos que, óbvio que resumir tudo em poucas palavras é muito difícil, muito complexo, o processo é sempre muito difícil de conduzir, enfim, as diversas opiniões que às vezes se entrechocam e eu não consigo abranger todos os acontecimentos que ocorreram naquele período. Mas, em síntese, é isso que acabo de afirmar. Especialistas de diversas áreas do direito participam na TV Justiça de um quadro que esclarece dúvidas comuns da população que impactam o dia a dia dos brasileiros. Desta vez, o convidado foi o membro honorário da OAB Nacional, César Brito. E na ocasião, ele tratou do que é permitido para o direito em reunião. Vamos ver. Toda reunião pode ser permitida, toda reunião pode ser realizada. A própria Constituição Federal diz que não. A reunião, quando se faz armada, se faz com violência, ela perde a proteção constitucional. Eu posso me reunir, não se pode proibir qualquer tipo de reunião, mas se nós temos notícia de que essa reunião será feita ou planejada para se praticar violência, ou se as pessoas que dela não participam estão armadas, essa reunião se torna ilícita e, portanto, vedada na Constituição, vedada e, sendo vedada, pode ser proibida. É um direito fundamental, mas não é um direito absoluto. É preciso garantir o outro, que é vivermos numa sociedade pacífica e desarmada. O Link CNJ, programa veiculado na TV Justiça, tratou da instituição do Juiz das Garantias. O episódio contou com a participação do Procurador-Geral da OAB Nacional, Ulisses Rabaneda. Um processo criminal, passando por todas as suas etapas, desde a investigação até um julgamento, ele precisa ser justo. E sempre que se tem uma investigação, o magistrado, por vezes, precisa atuar.
Então, por exemplo, para que o cidadão possa bem compreender essas funções. Em um inquérito policial que se apura determinado crime, muitas vezes é preciso uma busca e apreensão. Muitas vezes precisa de um sequestro de bens, a decretação de uma prisão preventiva. E nessas investigações, até por ser um inquérito policial, né, se adotar um sistema inquisitorial, ou seja, não há exercício do contraditório nesta fase, o magistrado normalmente decide apenas ouvindo o delegado de polícia ou o Ministério Público. A defesa, por vezes, é ouvida e tem a oportunidade de se manifestar apenas posteriormente. De modo que, com a adoção do juiz de garantias, o magistrado, na fase de investigação, poderá adotar todas essas decisões, contudo, oferecida a denúncia, ou seja, apresentada uma acusação formal contra aquele investigado, todo este procedimento será encaminhado a um outro magistrado. Por que isso? Imaginem vocês, um magistrado que decretou uma prisão, um sequestro de bens, uma busca e apreensão, autorizou um agente infiltrado, ou seja, uma gama infindável de medidas cautelares, ele terá a imparcialidade necessária para, ao final, julgar aquele cidadão. Nosso sistema é um sistema acusatório previsto na Constituição, de modo que essa separação nos pareceu muito salutar, nos pareceu que atende essa cláusula constitucional que prevê o nosso princípio acusatório no processo penal. Isso vai fazer com que todos aqueles que sejam julgados pelo Poder Judiciário em um processo criminal tenham um julgamento mais justo, um julgamento por um juiz, que nós tenhamos uma maior segurança de absoluta imparcialidade. Quer saber os principais destaques das seccionais pelo país? É o que a gente te mostra agora no quadro Giro ADV. Uma das grandes lutas de todo advogado no exercício da sua profissão é ter suas prerrogativas respeitadas. O advogado luta para ter acesso a um preso, para ter acesso ao inquérito, e isso acontece diuturnamente. E também acontece no âmbito das polícias, visando com que esses problemas, esses percalços diminuam ou que parem de ocorrer. Nós propusemos às polícias civil, penal, no caso o IAPEM, que cuida dos presos, e a Polícia Militar, que seja inserido nos cursos de formação a disciplina prerrogativas da advocacia, para que de fato aqueles profissionais que entrem no mercado de trabalho, da segurança, possam conhecer essas prerrogativas e que de fato possam respeitar, e que os advogados assim possam exercer dignamente, sem nenhum tipo de amarras, a sua profissão. Em defesa da advocacia, a seccional da OAB em Tocantins realizou visita institucional ao Tribunal de Justiça do Estado para tratar do uso indiscriminado do poder geral de cautela, que tem gerado prejuízos ao exercício profissional na região. A Ordem dos Advogados do Brasil tem um compromisso. Tem um compromisso com a sociedade, tem um compromisso de salvaguarda com a Constituição, mas esse mesmo compromisso desdobra na representação e na defesa da advocacia. Nesse caso específico, a Ordem dos Advogados do Brasil foi levar, através da presidente em exercício Priscila Madruga, uma posição que é de todos nós advogados tocantinenses, de todos nós dirigentes da Ordem, toda a sua estratificação representativa do Conselho Federal, das seccionais, das subseções, Procuradora-Geral de Prerrogativas e toda a nossa estrutura representativa, que é a defesa da classe, o livre exercício profissional. Foi assim que fizemos a Conferência Estadual da Advocacia com essa temática, e é assim que atuamos dia a dia na defesa da nossa instituição, e assim levamos uma posição clara, objetiva e intransigente em defesa da classe, também nesse particular. A ESA Nacional promoveu em uma live o debate voltado às armadilhas ao redigir contratos e atos normativos. A transmissão foi aberta ao público e contou com a participação do doutor em Direito, João Trindade. Quando a gente fala, às vezes, atos normativos, nem todo mundo tem a exata medida de que a gente está tratando, desde uma proposta de emenda constitucional até o estatuto de uma associação, desde um código de processo civil até um contrato, desde o código de processo penal até um regimento interno de condomínio. Então, se a gente for olhar, existem regras comuns desse estudo de como devem ser elaboradas as normas, como diz o professor Rodolfo Pagano, professor italiano, dessa que é
a arte de preparar a lei, que é a chamada legística. E lei aqui no sentido muito amplo, quer dizer de ato estatuído, de ato legislado, de ato colocado em vigor. Então é uma honra muito grande. Eu já tinha dado aula aqui na Escola Superior de Advocacia do Distrito Federal e agora com esse curso na Escola Superior de Advocacia vinculada ao Conselho Federal da OAB, a gente pôde passar então por todos esses tópicos, desde o processo constitucional de elaboração das normas, quer dizer, quem se matricular nesse curso vai ter uma visão geral sobre as várias etapas que presidem a elaboração de uma lei, desde a iniciativa até a publicação desse ato normativo, mas também tem uma outra metade do curso, digamos assim, são duas partes que dialogam entre si, em que a gente vai abordar exatamente essa elaboração de atos normativos, quer dizer, como deve ser a linguagem da elaboração de um ato normativo, como ele deve ser estruturado, como devem ser feitas as remissões e, digamos assim, doutor Matheus, o tema base da nossa live de hoje, que são justamente essas armadilhas na qual a pessoa não deve cair, que a pessoa deve estar, vamos dizer assim, vacinada para não cometer esses erros dentro da técnica de elaboração de normas. Eu costumo dizer que o melhor professor são os erros dos outros. A OAB Nacional também realizou o evento intitulado Diálogos Essenciais, Empoderando a Saúde Feminina. Acompanhe. Uma das funções primordiais e essenciais da Ordem, que é atender, valorizar, prestigiar, preservar a cidadania e a sociedade brasileira. Portanto, este evento ele tem um viés, obviamente, voltado para as mulheres advogadas, mas se pretende com ele também alcançar todas as mulheres brasileiras, prestigiando neste particular as mais de 700 mil advogadas brasileiras que já perfazem a mais da metade dos nossos quadros de inscrição. Nesse sentido, eu gostaria de ressaltar que é uma honra receber especialistas de tão grande envergadura aqui em nossa casa, a Casa da Advocacia, que é a Casa da Cidadania Brasileira, e que também é e sempre será de todos vocês. A Ordem é a morada daqueles e daquelas que lutam em defesa da igualdade, do direito humano à saúde e da ciência e de suas evidências, sejam elas jurídicas, da saúde ou de outras áreas do conhecimento. Acolhemos todos e todas que compartilham conosco a defesa de um projeto igual para o nosso futuro. O futuro onde estejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. E, claro, um futuro com muita saúde e vida. Seja no Outubro Rosa, seja nos outros meses do ano, seguiremos unidos na luta por direitos em favor de cada cidadão e de cada cidadã brasileira. Como presidente nacional da OAB, reafirmo meu compromisso com a pauta da saúde feminina e com a proteção dos direitos das mulheres em geral. Costumo dizer que na luta pela igualdade de gênero, meu lugar é o mesmo de todo o sistema OAB. O nosso lugar é um só. E ele é ao lado do comprometimento, da sensibilidade ética e da defesa da saúde e da vida de cada uma das mulheres brasileiras. Essa é a posição cidadã da advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. E não para por aí. A OAB também aderiu à campanha do Novembro Azul, um movimento global que visa aumentar a conscientização sobre a saúde dos homens. Neste mês, além da iluminação especial do prédio, a logo da OAB no site conta com um laço azul, símbolo internacional da campanha. A instituição busca reforçar a importância da prevenção e alertar para o diagnóstico precoce. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!